vamos começar esse papo aqui. Andresa, o que você acha? Você acha que a gente pode começar? Sim, vamos lá, Ivan. Hoje é uma noite muito especial. Isso. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Andresa para vocês, mas olha, eu vou dar início aqui para não, então, para já agilizar, né? Então, quero desejar uma boa noite para todos nós. Eu sou professor Ivan Rabelo, eu sou psicólogo, eu sou CEO da editora Nila Press, atuo junto com essa equipe incrível, que a maior parte dela praticamente está presente aqui conosco nessa live, acompanhando, né, junto. A gente sempre faz, a gente gosta de fazer coisas juntos. E, bom, se você está chegando aqui, está conhecendo a editora pela primeira vez, a editora Nila Press, ela é uma editora, né, que ela vem de uma história, né, de uma história que começa com o Ingo Ginterth, que está aqui conosco hoje presente. O Ingo, né, na década de 80, então, ele lança uma editora, né, chamada Casa do Psicólogo, e desde lá a Casa do Psicólogo vem atuando. Apesar dela se chamar Casa do Psicólogo, ela tinha um movimento de atuar não só dentro da psicologia, mas também com materiais, livros, né? Não também só na área de testagem, né? A Casa do Psicólogo teve um acervo muito grande de muitos livros, muitas obras, desde avaliação, mas também em outras áreas e também no contexto educacional. Depois a Casa do Psicólogo, ela foi, então, incorporada pela editora Pearson, né? E o Ingo Ginterth, que é então, um editor, um grande editor, e preocupado com a questão também de levar a cientificidade, de ter mais oportunidade para as pessoas de terem um lugar também para conhecerem materiais novos, inovadores, lança a editora Nila Press e convida um grupo de colegas autores que já éramos autores da Casa do Psicólogo para esse desafio junto com ele. Então está aqui conosco a Irene Leme, também autora de testes psicológicos, o professor Roberto Moraes Cruz também está aqui com a gente hoje à noite. Então a gente também tem Denise, temos Gabriela, Sandra e uma equipe da editora aqui participando nessa live. O professor Luiz Anunciação, que também passou aqui um pouquinho antes de abrir a sala, mas ele está indo para um outro evento, também representar a editora Nila Press. Então, a editora, ela é uma editora que... a Nila Press em si é uma editora razoavelmente jovem, a gente está no mercado há aproximadamente uns 4 anos, e nos últimos anos a gente tem se dedicado a conhecer autores, como um deles, que é o professor Douglas, que está aqui com a gente, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo, e outros autores também, que têm nos procurado e trazido materiais que não ficam restritos à avaliação psicológica, mas que são materiais, ferramentas que podem ser usadas também por profissionais, pedagogos, educadores em geral, também psicólogos e outros profissionais, também de outras áreas correlatas, né? Então, a Nila Press, ela nasce de uma natureza da avaliação psicológica, mas ela entende que o papel dela, né, ultrapassa essa barreira e que ferramentas de qualidade, técnicas, isso é uma coisa que a gente pode compartilhar não só para psicólogos, mas para profissionais de outras áreas também. Então, se você não conhece a Nila Press, seja bem-vindo, bem-vinda a Nila Press. E se você já conhece, continua aqui com a gente. Estou até me estendendo mais do que eu deveria, mas é porque, como eu sei que tem pessoas aqui que estão conhecendo a editora pela primeira vez, não podia deixar de falar o quanto a gente gosta de fazer esse tipo de approach, assim, de estar mais próximo mesmo, fazendo lives. A gente tem feito isso e tem contado com a presença de pessoas muito especiais, né? Que eu vou apresentar algumas delas que a gente vai ouvir hoje, combinado? Então, olha, vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa apresentação de trás para frente, assim, eu vou começar pelo nosso professor, que vai trazer para a gente, então, né, essa inovação, essa nova técnica, esse novo instrumento, né, para população brasileira, para os profissionais do Brasil, educadores, professores, pedagogos, psicólogos, que é o teste de leitura e compreensão de sentenças.
que a sigla a gente o chama muito carinhosamente de TELCS. Eu estou me referindo ao professor doutor Douglas de Araújo Vilhena. O Douglas é psicólogo, ele é doutor em neuropsicologia do desenvolvimento pelo programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele fez um doutorado sanduíche na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, na Universidade do Porto, em Portugal. Vai poder contar um pouquinho dessa experiência também para a gente, aí por meio do TELCS. Mestre em Desenvolvimento Humano, na linha da Cognição e Linguagem, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O Douglas ele é graduado em Psicologia também na Universidade Federal de Minas Gerais. Daqui a pouquinho vocês vão poder conhecê-lo e ouvi-lo aí, mas Douglas, desde já, boa noite, meu querido, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Bom, na sequência, para não perder aqui a minha fala, também quero apresentar, a gente vai ouvir, então, um pouco antes do Douglas, a professora doutora também, Ana Carolina Portugal. A Ana, que é o jeito que eu costumo falar, para eu ficar falando Ana Carolina Portugal, tem que pensar, né? Mas a Ana, ela é doutora, ela é psicóloga, doutora em fisiologia, especialista em neuropsicologia pelo IBNeuro, especialista em transtorno do espectro autista, professora da UFRJ, neuropsicóloga, com foco em avaliação neuropsicológica infantil. A Ana também é professora da PUC, do Rio de Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica. Ana, depois você me corrige se eu estiver falando aqui errado. Tudo certo. A Ana também é coordenadora do curso de especialização em neuropsicologia do IBNeuro, no Rio de Janeiro. Aliás, se você não conhece o IBNeuro, depois você pode procurar aí nas redes também, é um grande parceiro da editora Nila Press, tem cursos bem legais lá. Já fazendo uma publi aqui, hein, Ana? E aí, por fim, e não menos importante, porque é uma alegria com a gente, estar estreando aqui com a gente nesse bate-papo, eu queria também apresentar para vocês e já passar a palavra para ela. Então, né, eu quero apresentar para vocês a Andresa Carvalho. A Andresa Carvalho, que está aqui conosco. A gente já vai conhecer ela logo de cara. Ela é pedagoga, mestre e doutoranda em estudos linguísticos na UFMG. Ela estava contando aqui com que ela trabalha lá, análise de discurso, muita coisa legal. Depois acompanhem, procurem, vou pedir para depois a Andresa deixar aqui no chat também, rede social, como as pessoas podem fazer contato com você, para vocês conhecerem também um pouquinho do trabalho da Andresa. Antes só de eu passar a palavra para a Andresa e ela contar para a gente um pouquinho do que a gente vai ouvir falar hoje aqui, nesse encontro, eu queria lembrar vocês, para quem chegou um pouquinho depois, fique atento ao chat. No chat a gente vai colocar uma lista de presença. Clique no link que está no chat, preencha a lista por duas coisas principalmente. A primeira delas é para que você possa receber o certificado depois, precisa preencher lá o nome completo e o e-mail para poder receber o certificado depois. E segundo, porque no final, depois das perguntas, a gente vai fazer sorteio para vocês. Mas só ganha quem estiver na sala. Quem já tiver ido embora não vai ganhar, só ganha quem está na sala. Combinado? Andresa, seja bem-vinda, minha querida, muito obrigado. Me responde aí, do que a gente vai falar hoje, Andresa? Conta um pouco. Olá, pessoal. Obrigada por essa calorosa e alegre, né, início. Meu cachorro, gente, está dizendo boa noite para vocês. Ai, boa noite, doguinho. Eu venho falar para vocês que hoje o workshop com os autores, nós vamos trabalhar com a dislexia e o diagnóstico, com o teste de leitura e compreensão de sentenças, carinhosamente, TELCS. Então, gente, é um material incrível, o meu já está todo marcadinho, vale a pena não somente adquirir o material, entender como ele funciona, mas estudar esse material, porque assim, ele vai abrir muitas
ele vai nos dar perguntas, e a gente vai ter respostas. E é nesse contexto que a educação ela está nesse cenário, nós estamos precisando de respostas, de colaborações, e o TELCS ele traz essa possibilidade. Então, eu convido a todos vocês a conversarem, né, escutarem aquilo que a nossa querida professora Ana Portugal tem para nos contar um pouco a respeito do aspecto mais teórico. É muito importante que nós possamos nos familiarizar cada vez mais com os conceitos e as aplicações. E, em seguida, o Douglas ele vem nos explicar sobre esse processo da elaboração do TELCS. É com você, querida Ana. Obrigada, Andressa. Obrigada, Ivan. Eu queria tentar compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Não está ainda naquele macro projetado, a gente está vendo os slides. Para mim já está no você tá macro projetado. Isso, faz de novo. Deixa para abrir ele. Desculpa, Douglas, fala aí. Deu certo, Ana. Deu certo? Tá bom. Então, vamos lá. Perdão, Douglas. Pessoal, a gente vai fazer a apresentação, eu vou falar primeiro, depois o professor Dr. Douglas, e ao fim a gente abre, né, dependendo aí do tempo, para algumas perguntas. Então, se vocês forem tendo perguntas, vocês podem ir escrevendo no chat, que a Gabriela, o pessoal da Nila vão selecionando aí para depois a gente responder, só para não perder aqui o meado, tá bom? Mas tudo que vocês quiserem perguntar, vocês coloquem aí, o que eu não souber, o Douglas super responde, eu passo para ele. Bom, como o Ivan falou, né, eu sou psicóloga, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, e a avaliação neuropsicológica, por si só, ela já é algo que a gente tem que pensar como multidisciplinar. Então, apesar de psicólogos, né, majoritariamente trabalharem na área de avaliação, principalmente quem trabalha com criança, não tem como fazer essa avaliação se não for em conjunto, né? Se não for em contato com a escola, se não for em contato com a pedagogia, até porque uma criança ela passa muito tempo na escola e quem é educador ou quem trabalha na área da saúde, né, e educação de um modo geral, e convive com a criança, às vezes não sabe um nome, mas consegue perceber que aquela criança ela está se desenvolvendo um pouco diferente das outras crianças que têm a mesma faixa etária. Então, a primeira coisa é que a neuropsicologia ela vai tentar descrever comportamento, explicar a relação entre comportamento e cérebro, e essa avaliação ela vai tentar captar como se fosse um mapeamento. Então, se a gente pensar na avaliação neuropsicológica, a gente está falando de um mapeamento de perfil. Então, eu vou avaliar a inteligência, avaliar a atenção, linguagem, várias funções cognitivas, para eu ver se essa criança está se desenvolvendo dentro do esperado ou se tem algumas dificuldades, alguns déficits. E pensando na infância, por isso eu falei da importância de ser multidisciplinar, eu não tenho como fazer uma avaliação sozinha no meu consultório com essa criança, sendo que ela passa a maior parte do tempo na escola, às vezes até estuda de forma integral. Então, dentro dessa avaliação, o meu contato com os professores, com explicadores, com pedagogas que fazem o acompanhamento ou outros profissionais da área da saúde e da educação é fundamental para que eu tente, de uma forma mais acurada, chegar a um resultado dessa avaliação. Agora, por que é importante eu fazer uma avaliação neuropsicológica? O primeiro ponto é que se a criança está com uma dificuldade, a gente tem que tentar mapear o que está acontecendo com ela. A gente não vai mapear para que a gente tenha um nome, para que a gente saiba um rótulo, não é nada disso. É porque se eu sei exatamente, né, ou de uma forma mais acurada possível, o que a criança tem, eu consigo propor medidas pedagógicas mais eficientes. Considerar também quais são as maiores dificuldades dessa criança e uma coisa muito importante, considerar também quais são as potencialidades dessa criança. Imagina que você tem dificuldade numa área. Geralmente ali eu tinha muita dificuldade em física, por exemplo.
E eu não queria passar o dia inteiro só estudando que eu tinha dificuldade. Chegava uma hora que eu tinha que ver alguma coisa que eu gostava mais um pouco. Agora, pensa na criança com uma determinada dificuldade. Se a gente não sabe o que que ela gosta ou quais são as potencialidades dela, como é que eu vou trazer ela para depois estudar aquela dificuldade? Não dá para ficar o tempo todo martelando ali no que ela vai de pior, digamos assim. Então, a avaliação ela vai te auxiliar nesse caminho para te orientar quais são as estratégias pedagógicas que são mais eficientes para essa criança ou estratégias comportamentais também. Muitas vezes até a criança passa pela avaliação neuropsicológica e faz uma avaliação pedagógica para verificar como que ela está na questão de mais habilidades acadêmicas, por assim dizer. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente vai tentar ver o que essa criança tem ou qual o possível transtorno que ela tem ou se de fato ela não apresenta transtorno naquele momento. São muitos os transtornos que uma criança pode ter, né, e pode englobar transtornos do neurodesenvolvimento, que são os transtornos que começam na infância, os transtornos de humor, ansiedade, depressão. Então, existem gamas, né? A gente usa o DSM como nosso guia e existem alguns principais transtornos que acometem as crianças. E aqui, óbvio, a gente vai falar um pouquinho de transtorno de aprendizagem. E eu acho que um ponto, assim, né, que eu quero chamar bastante atenção é a importância da gente diferenciar um transtorno de uma dificuldade. Então, esses transtornos de aprendizagem, eles são subtipos dos transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, são transtornos que começam na infância e transtornos que impactam em alguma área da vida dessa criança. Pode ser na área acadêmica, então ela tira notas ruins ou ela não está conseguindo acompanhar o pedagógico. Pode ser numa área social, ela está com dificuldade de se relacionar com as outras crianças, está com dificuldade de interação social, ou pode ser mesmo no que a gente chama de vida prática ou vida adaptativa, que é o quê? A criança resolver os problemas pertinentes ao tempo dela, ela amarrar um cadarço, ela saber se vestir. Claro que para eu saber o que está disfuncional, eu preciso saber o que eu espero de cada faixa etária, né? E isso na escola fica tão claro de ver, porque os professores não lidam com uma criança daquela idade, né? Às vezes o professor tem 30, 60 alunos com a mesma idade, e aí conseguem perceber que o desenvolvimento está um pouquinho aquém do que é esperado. Esses transtornos, eles têm uma interação biológica e uma interação de ambiente, né? Não é explicado 100% pela genética e também não é explicado 100% pelo ambiente, mas é sempre uma conjunção do que esses fatores podem acarretar. Então, conforme eu falei, né, a qualidade de vida do indivíduo em diversos contextos vai ser afetada e isso vai trazer alguns prejuízos que são muito importantes da gente identificar. Geralmente, ele é destacado muitas vezes quando essa criança entra na escola. Muitos pais, às vezes, não têm conhecimento, né, de alguns transtornos, ou muitos pais, às vezes, não conseguem identificar alguns traços que na escola isso vai ficar mais destacado e mais evidente. Então, na avaliação, muitas vezes, a gente recebe um encaminhamento da escola para verificar o que está acontecendo, para ver por que essa criança não está conseguindo acompanhar o que é proposto em sala de aula. Bom, quando a gente tem uma suspeita de algum transtorno específico, né, da aprendizagem, a gente tem que ter muito cuidado se de fato é um transtorno ou se existem outras situações que podem explicar aquela dificuldade. Eu acho que agora isso fica muito mais importante, principalmente para o pessoal que trabalha com educação e trabalha com as crianças, por conta do período de isolamento social. Muitas crianças que tinham dificuldade, essas dificuldades foram potencializadas e muitas crianças ficaram muito aquém do que era esperado. Então, aquelas crianças, principalmente, que estão na fase de alfabetização e fizeram essa fase de uma forma mais remota, hoje em dia apresentam um prejuízo que podem ser confundidos com transtorno. Por isso que é importante a gente entender o histórico dessa criança.
né? Como é que foi esse período de pandemia? Se ela conseguiu acompanhar, se ela fez trabalho, como é que é esse histórico dela? Essas dificuldades já estavam presentes antes? Porque pode ser que uma situação potencialize ou até mascare alguma coisa ali que talvez não seja um transtorno de aprendizagem, talvez seja uma ansiedade, uma depressão, e aí quando a gente entra em avaliação, a gente tem uma gama de possibilidades. Além disso, né, às vezes o transtorno de aprendizagem vem comórbido. O que que é isso? Acontece o transtorno de aprendizagem e, ao mesmo tempo, a criança tem um outro transtorno. Transtorno de aprendizagem, muitas vezes, isso não é regra, né? Nada em psicologia é regra, mas muitas vezes vem acompanhado, por exemplo, do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, a criança porta as duas condições, o que faz com que isso, né, dificulte muito mais. Agora, se eu tenho uma criança com dificuldade em matemática, por exemplo, eu não posso só avaliar a parte de matemática, eu preciso avaliar as outras funções, porque talvez algo explique melhor do que somente a dificuldade em matemática. A gente tem um exemplo muito comum quando a gente é adulto, que a gente, adulto assim, a gente começa a achar que está esquecendo tudo. Eu estou esquecendo minha chave, eu estou esquecendo meu celular, eu estou esquecendo o cartão, eu estou perdendo tudo, eu não lembro onde eu botei nada, e a gente fala problema de memória, problema de memória, problema de memória, às vezes até estresse, né? E tanto trabalho é capaz de causar isso e mimetizar um quadro. Então, com crianças, a gente tem que ter o mesmo cuidado. Então, a gente fala com a criança, a gente fala com a escola, a gente fala com os responsáveis, a gente fala com as pessoas que convivem com ela, tá? E distinguir dificuldades particulares ou situacionais, desculpa. Bom, para quem ensina, né, algumas disciplinas, português, matemática eu sempre vi como uma bola de neve. Se você não consegue somar, depois você não consegue subtrair, depois você não consegue multiplicar, e depois você vai para aquelas funções que aparece o x elevado ao quadrado. E se você teve dificuldade lá na primeira disciplina e isso não foi sanado, isso vai se acumulando, ou seja, a criança chega lá no 6º ano, não consegue resolver as questões, não porque ela não aprendeu aquele conteúdo, mas porque ela está com defasagem lá atrás, tá? A outra questão também é o português. O português, se a criança está com dificuldade, teve dificuldade que não foi sanada na alfabetização, isso vai gerar uma dificuldade posterior para ela. E claro que essa dificuldade não vai ficar somente nessas duas disciplinas, porque a gente precisa ler, escrever em várias outras matérias e no restante, né, de tudo que a gente quer fazer. E a matemática também é base de outras disciplinas e de várias situações do dia a dia. Por isso que é importante a gente definir se o que a criança tem é uma dificuldade devido a uma alfabetização em que ela teve muita dificuldade e não foi sanada essa dúvida, ou se de fato é um transtorno. Por isso, né, até que um dos critérios que tem que ser satisfeitos para a gente fechar um transtorno é que por 6 meses a criança faça acompanhamento com fono e pedagoga, que vão ser acompanhamentos especializados para ela, voltada para aquela dificuldade. Porque, às vezes, vocês observam que pelo método que é aplicado em determinada escola, a criança não consegue aprender muito bem. Mas talvez se você trocar o método de ensino, né, tem muitas pessoas que utilizam o método da boquinha, por exemplo, quando a criança não consegue acompanhar na escola e a criança aprende. Então, é exatamente isso. Será que é uma defasagem? Será que é um método? Ou será que, de fato, a gente tem um transtorno de aprendizagem? E quanto mais cedo eu identifico isso, mais cedo eu consigo intervir. O cérebro da criança ele é muito mais plástico que o nosso. Crianças aprendem coisas assim com muito mais facilidade, né? E aí a gente está falando na faixa dos 20, 30 anos, a gente já começa a ter algumas dificuldades. Vide esses jogos que as crianças jogam e que aperta aqui e soma lá e volta para cá, e isso na minha cabeça, por exemplo, já está difícil de entender. Então, quanto mais cedo a gente intervém, melhor, porque a criança ela tem um cérebro mais plástico, né? O cérebro está mais suscetível aí a aprender novos conteúdos. Bom,
Não vou ficar lendo aqui, né? O professor Douglas também vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas esses aqui são os critérios diagnósticos do DSM-5. O DSM-5 é como se fosse o nosso guia numa parte diagnóstica. Ele tem esse checklist. Claro que todas as crianças não vão fechar todos os critérios, mas a gente tem que ter alguns ali para que eu consiga dizer que ela tem um transtorno de aprendizagem. Então, pode ser uma dificuldade, né? Ó, o que eu acabei de falar, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas, que tenha persistido por pelo menos 6 meses depois da provisão de intervenções dirigidas. Ou seja, depois que a criança já teve as intervenções necessárias, e ainda assim ela continuar com essas dificuldades, leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta, dificuldade para compreender sentido, dificuldade para ortografar, dificuldade com a expressão escrita, dificuldade para dominar o senso numérico e dificuldade no raciocínio. Se vocês observarem, aqui é um geral dos transtornos de aprendizagem, e eles vão se subdividir, né? Eu já vou falar disso daqui. Eles vão se subdividir em prejuízo na leitura, prejuízo na expressão escrita ou prejuízo na matemática. A criança pode ter um desses subtipos, a criança pode ter 2, assim como a criança pode ter todos eles, tá? O outro critério aqui é que essas dificuldades têm que estar presentes e começar durante os anos escolares, mas muitas vezes no início, quando a criança tem uma melhor adaptação, ela ainda consegue levar. Só que depois, quando esse volume, né, e essa dificuldade, eles vão aumentando, aí a criança começa a apresentar essa defasagem, tá? Isso que quer dizer aqui que talvez essa dificuldade não se manifeste de forma completa, até que as capacidades da criança sejam exigidas de forma acima do que elas conseguem. Então, os níveis de dificuldade para que apareçam esses transtornos são diferentes se a gente pensar nas crianças, tá? Lembrando que tudo que a gente fala de diagnóstico, de avaliação, nada é assim, se tiver isso, com certeza vai acontecer determinado fato. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com variáveis, a gente trabalha com... A criança, ela está envolvida no mundo, né? Ela tem uma escola, ela tem um ambiente familiar, e a gente precisa levar tudo isso em consideração na hora de fazer essa avaliação. Bom, o prejuízo na matemática, a criança tem dificuldade no senso numérico, precisão ou fluência de cálculo e precisão no raciocínio. Vocês vão começar a perceber aqui que sempre as dificuldades estão relacionadas à precisão e fluência. Ou seja, você não leva somente em consideração erros e acertos, mas você também precisa levar em consideração quanto tempo a criança leva para fazer aquela conta de matemática, por exemplo. Tá? Às vezes a criança faz, mas ela tem tanta dificuldade que ela leva muito mais tempo do que seria necessário para ela resolver aquela continha. Prejuízo na escrita, dificuldade na precisão da ortografia, na precisão da gramática e pontuação. Às vezes é aquela criança que não coloca vírgula, não coloca ponto, ela vai escrevendo direto. Dificuldade com a clareza ou a organização da expressão escrita. Então, a criança escreve de forma confusa, ela escreve na ordem errada. E aqui, aonde eu queria chegar, para a gente poder ouvir o autor do nosso destaque do dia, né? Que é o Telx, prejuízo na leitura. Então, para considerar prejuízo na leitura, a criança tem que ter dificuldade na precisão, na velocidade ou fluência. Então, na precisão, ela lê de forma correta, né? Na velocidade, o tempo, a gente sempre faz essa avaliação. Quanto tempo a pessoa leva para executar aquela tarefa e se levando muito tempo, ela consegue fazer de uma forma correta ou não. E a fluência é justamente essa relação acurácia, que a gente chama, acertos e erros, e tempo. Né? Isso que eu estou falando. Às vezes a criança leva muito tempo, mas ela consegue fazer. Então, ela tem uma dificuldade, ela lentifica para dar conta daquela tarefa. Vocês devem ver alunos, né, e crianças assim, que às vezes precisam ficar no recreio.
às vezes não conseguem terminar em sala de aula, precisam levar para casa o que elas têm que fazer. E uma coisa muito importante, não é só a criança ler no tempo. A criança precisa entender o que ela está lendo. Então, ela tem que ser capaz de ler e te dizer, né? E te demonstrar sobre o que ela estava lendo. Ela precisa compreender a leitura. Isso se torna cada vez mais necessário para a gente diferenciar o que é pontual de transtorno. E aí que vai entrar o nosso destaque de hoje, que é o TELX, que o professor Dr. Douglas, que é o autor, vai falar muito melhor do que eu, mas é uma ferramenta essencial para a gente avaliar esses prejuízos da leitura, tanto na precisão, quanto na velocidade, na fluência e na compreensão desses aspectos. Então, eu passo a palavra agora para o professor Dr. Douglas Vilhena. Muito obrigado, professora doutora Ana Portugal. Agradeço, né, o convite, Danila Press, por ter organizado esta noite de hoje. Agradeço a todos que estão presentes, estamos em 65 pessoas. Agradeço o editor Danila Press, o Ingo, a Denise, o professor doutor Ivan Rabelo e a doutoranda Andresa, que estão moderando a nossa noite de hoje. Eu agradeço a Irene, né, pela parceria para a publicação do TELX. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela e farei um resumo breve, mais focado na ficha técnica do TELX. Então, o TELX é o lançamento da Nila Press, está saindo este mês, saiu no mês de agosto. Então, é um kit que vem com um manual técnico, este livro do manual técnico, vem 2 blocos de folha de resposta, que inclui, né, o TELX. O TELX é esse, apresentado em um folheto, com a parte de dentro e o verso, que ainda é o teste. Então, vem em cada bloco 25 folhas de resposta, inclui o crivo de correção para a parte da frente e o crivo de correção para a parte de trás, e um sumário para aplicação, né, do TELX em 4 etapas, nas instruções de aplicação já para facilitar. Além desse kit, que já vem incluso, né, nessa caixa do TELX, também é importante que tenha um cronômetro para contabilizar o tempo de 5 minutos de aplicação do TELX, mais uma caneta para correção. Baseamos principalmente em 2 publicações. Esta é a principal, de 2016, publicada na revista Dislexia, com a autoria minha, da professora doutora Ana Sucena, da Escola Politécnica do Porto, de Portugal, a professora doutora São Luís de Castro, da Universidade do Porto, e a professora doutora Ângela Maria Vieira Pinheiro, que foi minha orientadora de doutorado e mestrado. O TELX, esse primeiro artigo de 2016, vai mostrar a adaptação que fizemos do teste L3 de Lobron para o português brasileiro. Há uma versão similar na Espanha, em castelhano. Há uma versão muito próxima, que é o teste de idade de leitura da professora Ana Sucene e da professora São Luís de Castro, lá em Portugal, e é um instrumento de ouro, né, padrão ouro, mais utilizado lá em Portugal. E nós aqui no Brasil chamamos de teste de leitura, compreensão de sentenças. O segundo artigo saiu em 2020, janeiro de 2021, na prática, na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, onde apresentamos as evidências de fidedignidade, validade e normalização do TELX, de autoria minha e da professora doutora Ângela Pinheiro. Sumarizando as evidências psicométricas, não falarei delas hoje, mas nós nos atemos à fidedignidade,
a validade de conteúdo, a validade da estrutura interna, a validade externa, tanto a convergente, divergente e diferentes validades de critério, que fundamentam a utilização das normas. Então, a partir do momento que apresentamos as evidências satisfatórias, podemos utilizar as normas que já estão apresentadas facilmente no final do TELCS, divididas por idade de 7 a 11 anos ou por ano escolar do 2º ao 5º ano. E neste manual técnico, sumarizamos todas as publicações, acrescentamos outros capítulos, mas o primeiro capítulo vem a fundamentação teórica, onde apresentamos o TELCS. Eu só peço para quem está o microfone ligado, desligar o microfone, por favor. A gente já vai desligar aqui também, Douglas, pode deixar. Apresentamos as versões originais, a chancela do TELCS perante a comunidade científica ao longo dessa década de sabatina, onde deixamos o TELCS em diferentes instituições para ser avaliado. A consonância com a nova lei 14.254, que foca na dislexia e TDAH. O diagnóstico da dislexia de acordo com a CID-10, CID-11 e DSM-5, que eu vou falar daqui a pouco. A triagem universal periódica da dislexia, que todos devem ter a consciência das barreiras e dos facilitadores, né, para facilitar a aplicação na prática do TELCS. No capítulo 2, apresentamos as evidências de validade de conteúdo, basicamente o artigo publicado na Dislexia, mas traduzido para português. No capítulo 3, apresentamos as evidências de fidedignidade e as de validade. No capítulo 4, apresentamos pormenorizado as informações de aplicação, correção e interpretação do TELCS. Finalizamos o capítulo 5 com casos ilustrativos de desempenho superior, desempenho acima da média, dificuldade de leitura e transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, que é a dislexia. Tem as referências e também reapresentamos as tabelas de norma ao final do teste, do manual técnico. Agradecemos a nossa fonte de auxílio, que foi a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, o CNPq, a FAPEMIG e a CAPES. Focando apenas na ficha técnica, não vou adentrar nas evidências psicométricas, o TELCS avalia a habilidade de compreensão de leitura de sentenças. Este é o construto. Ele foi planejado para ser psicometricamente padrão ouro, possui 40 itens, que são sentenças isoladas, 4 de treino e 36 de teste, onde a última palavra é sempre omitida. Então, apenas uma das 5 alternativas dá sentido à sentença. Aqui está o jogo de treino, onde é a capa do TELCS, aqui em cima é o cabeçalho, onde a própria criança preenche, e já vem o jogo de treino para treinarmos com a criança, apenas se ela compreender as instruções que fazemos o teste. É raro as crianças não compreenderem o jogo de treino. Você pode aplicar de forma individual ou coletiva. Inicia-se com a leitura em voz alta do item 1 e do item 2, fazendo coletivamente para garantir a compreensão do TELCS. Eu leio em voz alta: a menina vestiu uma rosa, pipa, roda, rua, roupa. A menina vestiu uma roupa. E neste momento que está lendo em voz alta, lembre-se de não anunciar qual é a resposta. Fale todas as alternativas no mesmo tom. A estação fica no meio da unidade, metade, cidade, grande, onde. A estação fica no meio da cidade. Muito bem, agora o item 3 e o item 4 façam em silêncio, como vocês farão o teste, e eu passarei
nas cadeiras, verificando se vocês compreenderam. Esta é basicamente a instrução, é raro as crianças não compreenderem. O objetivo do TELCS é um teste de tomada de decisão, então com isso ele requer capacidades cognitivas para acurácia, precisão na leitura, né, reconhecimento da palavra de forma correta, acerto e erro, velocidade e fluência. O teste ele é feito em no máximo 5 minutos, então a criança deve ter agilidade para responder os 36 itens de teste. É necessário que a criança tenha conhecimento amplo de vocabulário, funções executivas preservadas, porque vai exigir memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, fluência verbal, controle inibitório, como demonstrado nas correlações para evidência de validade externa convergente. Também é necessária a compreensão de materiais escritos e acesso à semântica na leitura. Os nossos participantes da nossa amostra em nossa linda Belo Horizonte, com a nossa linda Serra do Curral, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais, uma amostra estratificada e randomizada. Pegamos apenas 6 crianças de cada sala de aula. Então, com isso, conseguimos alcançar 82 salas de aula espalhadas por Belo Horizonte inteira, com 16 escolas estaduais em Belo Horizonte, 72 professores, do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, de 7 a 11 anos de idade, dividido por 49% meninos, 51% meninas, todos falantes nativos do português brasileiro. A capacidade cognitiva geral, avaliada pelo Raven, ficou no percentil 76, que é média superior. Fazendo uma análise estatística, precisávamos apenas de 384 participantes, mas com as 2 coletas de campo, nós chegamos a 1.289 participantes. Agora, com a qualificação do aplicador, podem ser profissionais da área da saúde e da educação. Normalmente, o principal responsável pela identificação precoce da dislexia são os educadores. Em primeiro lugar, o educador são os professores de sala de aula, que têm o papel principal na alfabetização. Então, o professor alfabetizador é o principal que deveria avaliar a leitura da criança. Mas outros profissionais da escola também podem realizar a avaliação, como os psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e educadores especiais, e também o pessoal do administrativo, se devidamente treinado. A aplicação pode ser no contexto educacional ou clínico, né? Pode ser realizada na escola ou uma avaliação individual clínica, contanto que seja um local adequado para que o participante possa focar na avaliação, sem barulhos, sem distrações visuais, e que não possa colar de outra pessoa. Utilização para fins de triagem coletiva ou individual, caso seja garantida que a criança compreendeu a fase de treino. O tempo de aplicação para a normatização é de 5 minutos para os 36 itens, e o tempo total de aplicação, com a criança preenchendo o cabeçalho e algumas instruções extras, é de 10 a 15 minutos no máximo. Então, é uma aplicação bem rápida para identificar o nível de leitura daquela criança. Em estudos em Portugal, foi diminuído esse tempo em adultos, mas um dia faremos essa avaliação com a diminuição de tempo. O score bruto é dado pela soma do número de sentenças completadas corretamente dentro do tempo de 5 minutos. Então, se a resposta é correta, é 1 ponto, e a resposta errada ou omitida é 0 ponto. Com isso, o teste vai de 0 pontos, se a criança não nem chutar, que normalmente quem não está lendo até chuta 3 alternativas, 3 itens.
e o máximo são 36 pontos. E é mais esperado que as crianças do 5º ano consigam chegar ou acertar, né, todo o teste. A correção é feita por esses crivos de correção, né? A criança tem a lápis e papel, o teste lápis e papel, e você coloca o crivo transparente em cima do teste e sabe facilmente qual é a resposta esperada para cada item. Também, caso você não queira usar o crivo de correção, também é facilmente, visualmente fácil saber a pontuação, o score bruto daquela criança. Com o score bruto em mãos, você pode fazer a correção online do TELX. É uma ferramenta desenvolvida agora pela Nilapress, muito útil, que eu vou falar daqui a pouco, como que se lança no sistema da Nilapress, com o score bruto já sai um relatório completo do TELX. Peço para desligarem o microfone, por favor. Acho que o Ivan também pode ir desligando manualmente o microfone. É que a gente precisa de um tempinho, Douglas, para desligar. Então, a gente vai desligar, pode ficar tranquilo. E o TELX, ele pode ser convertido para percentil, né, com o score bruto. Você pode convertê-lo tanto para comparação com o ano escolar, quanto para a idade cronológica. O percentil, ele vai de 7 a 95, sendo percentil 7 e 10 classificado como transtorno, 15 e 25 classificado como dificuldade de leitura, 30, 40 e 50 desempenho na média, 60, 70 e 80 desempenho acima da média, e 90 e 95 como desempenho superior em compreensão de leitura. A lógica por trás do percentil é, caso a criança seja classificada no percentil 70, significa que o participante foi capaz de superar o resultado de 70% daqueles que compuseram o grupo normativo, ficando abaixo do desempenho de 30% da amostra. Com o percentil 70, também essa pessoa é classificada como desempenho de leitura acima da média. Contexto de aplicação. O TELX é uma medida psicometricamente padronizada para o diagnóstico da dislexia, pois atende às exigências da nova Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe para o acompanhamento integral para educandos com dislexia e TDAH, classificação de acordo com a CID-10 e a CID-11, e o DSM-5, que eu vou mostrar agora. Com relação à antiga CID-10, o diagnóstico era dado dentro da categoria transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares, F81, transtorno específico de leitura, F81.0. Para isso, para o diagnóstico é necessário um rendimento da leitura medido por testes padronizados, administrados individualmente, substancialmente inferior ao esperado para a inteligência e para a idade cronológica. Está me ouvindo? Para a pergunta? Para a idade cronológica e para a escolaridade do indivíduo. Com relação à idade cronológica, o ideal é utilizar a tabela 12 do TELX, que vai de 7 a 11 anos. Já em relação à escolaridade do indivíduo, o ideal é utilizar a tabela 11, que vai do 2º ao 5º ano. Já na nova CID-11, que foi lançada em janeiro de 2022, classifica dentro de transtorno do desenvolvimento da aprendizagem com prejuízo na leitura, né, 6A03.0, e para o diagnóstico deve ser caracterizado por dificuldades significativas e persistentes no aprendizado de habilidades acadêmicas relacionadas à leitura, como na leitura acurada de palavras, fluência de leitura e compreensão de leitura. Aqui vale o adendo que o TELX avalia os 3 componentes: a acurácia, a fluência e a compreensão de leitura.
Então, ele é um teste que vai exigir esses 3 componentes em um único construto. Ademais, o TELX ele avalia diretamente a leitura. E para o diagnóstico da dislexia, deve-se avaliar a leitura. É claro que outros instrumentos para avaliação de outros componentes cognitivos são importantes, ainda mais de função executiva, mas deve-se avaliar a leitura no diagnóstico da dislexia. Não tem como fugir disso. O desempenho do indivíduo em leitura está marcadamente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica e nível de funcionamento intelectual e resulta em prejuízo significativo no funcionamento acadêmico ou ocupacional do indivíduo. Então, com o TELX, a gente tem um instrumento que vai conseguir diagnosticar a dislexia, identificar o nível de leitura daquele cliente, participante, daquela criança. Após uma intervenção educacional, 6 meses depois, se faz o teste novamente e vê se a criança alterou de categoria. Se ela saiu de um nível de transtorno, um nível de dificuldade, e pulou muito acima da média, quer dizer que ela não tinha dislexia. Quer dizer que ela tinha uma dificuldade de leitura que foi superada com uma intervenção pedagógica adequada. A dislexia é a resistência à intervenção. Então, após feita a intervenção, a criança continuou com dificuldade de leitura, a gente pode dar o diagnóstico de dislexia. E a gente só pode fazer isso caso a gente saiba realmente quantificar um pré- e pós-teste, né? Conseguir fazer dar garantia que a intervenção, que foi feita uma intervenção, os resultados de uma intervenção pedagógica. Para o DSM-5, mas para o final da apresentação, antes, falta só, mas vou precisar de mais uns 5 minutos. DSM-5, que é a nossa principal fonte de diagnóstico, o TELX atende ao critério A, que é um déficit específico persistente, é específico da habilidade cognitiva de leitura, né? Não foge à habilidade de cálculo, por exemplo, e é persistente, então tem que ser resistente a uma intervenção. Critério B é um desempenho quantitativamente abaixo da média para a idade em medidas de desempenho padronizadas. Com o TELX, a gente, então, quantitativamente sabe classificar aquela criança em comparação aos seus pares, ao que era esperado para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da leitura tanto para ano escolar quanto para a idade cronológica. O DSM suporta o percentil 7 como mais rigoroso para o diagnóstico da dislexia, para garantir o diagnóstico para fins mais clínicos, mas também sustenta o percentil 25, né, o primeiro quartil para o diagnóstico também da dislexia, onde é marcada até, são 2 desvios padrões abaixo da média, o que garante que a criança possui uma dificuldade de leitura. Com relação ao critério C, é o início precoce, early onset, então é na infância, é até o 5º ano do ensino fundamental que a criança deve ter o diagnóstico de dislexia, que vai, é claro, persistir na adolescência e na vida adulta, em diferentes graus. Mas o diagnóstico, né, a dificuldade de leitura deve estar presente desde a infância. E critério D são os critérios de exclusão de diagnóstico diferencial, como inteligência, dificuldade de acurácia visual e acuidade visual e acuidade auditiva. Agora, para finalizar, vou fazer um tutorial rapidamente para o acesso à plataforma de correção informatizada do TELX, disponibilizada pela Nila Press, que vai facilitar muito a correção do TELX, vai diminuir os erros de correção, né, aumentando ainda mais a fidedignidade interobservadores.
Uma das vantagens é no tempo, né? Agilidade para correção. É uma ferramenta gratuita para cada folha de resposta comprada, garante uma correção do TELX online. É eficiente, é segura, do seu jeito, né? Dinâmico, e há um suporte personalizado da Nila Press. Então, primeira etapa, se acessa o painel da Nila Press, leia as instruções e clique em acessar o painel do avaliador. Faça o login com e-mail e senha. Aqui vai apresentar o instrumento que você possui, aqui o teste de leitura e compreensão de sentenças, TELX, a quantidade de disponíveis de correções que você pode fazer, 90, quantas você já utilizou, e você clica em aplicar teste. Aplicar o teste vai abrir esse cabeçalho, que é muito próximo ao cabeçalho do próprio TELX. Você vai preencher para que o sistema consiga elaborar um formulário automático e calcular de acordo com a idade e ano escolar. Então, você preenche e vai em apurar resultados. Clique novamente em apurar resultados após a confirmação e o sistema vai gerar automaticamente um relatório que você pode imprimir em PDF, onde tem os dados do paciente em cima. Isso. Opa, dá para isso. Deixa eu colocar uma caneta aqui de... Pronto, acho que aparece no mouse. Aí também aparece a classificação de acordo com o ano escolar e idade cronológica, em números, e também nesse gráfico, pois pode haver uma pequena discrepância, não é esperada uma discrepância grande. E embaixo, uma síntese dos resultados, que vai considerar, de acordo com a CID-10, CID-11 e DSM-5, com os resultados em texto corrido. Você pode, então, imprimir em PDF, salvar em PDF ou mandar imprimir. E aqui estão as referências principais de publicação do TELX. Muito obrigado, agradeço também a coautora, que é minha orientadora de doutorado e mestrado, a professora doutora Ângela Pinheiro, que é a minha grande parceira, e logo, logo teremos mais testes de leitura sendo publicados pela Nila Press. Então, muito obrigado a todos que estão conosco até agora. Muito, muito bom, Douglas. Muito obrigado, meu querido. Inclusive, já dando spoiler aqui, gente, o Douglas tem muito mais material para vir por aí, viu? Ele é um pesquisador que tem produzido muita coisa, né, Douglas? Ou melhor, que já até estavam produzidas e que agora, na medida que você vai tendo tempo, vai preparando esse material para disponibilizar para todo mundo, né? Sim. Mas estou dando um spoiler aqui, acho que vem coisa nova por aí, né, Douglas? Em breve. Nessa longa 30 anos de elaboração dos instrumentos, né, agora que a gente vai lançar, né, finalmente, após as publicações, né, já feitas. Isso, muito bom, muito bom. E também, gente, a oportunidade aqui, desde já, de agradecer da professora também, da querida Ana Carolina Portugal também, que introduziu o tema aqui para a gente e, de forma muito didática, também apresentar para a gente essa questão complexa, né? Quando a gente fala de transtorno, de dificuldade, a gente sabe que, para quem não é necessariamente de um contexto que atua com transtorno, às vezes a gente fica com aquela dúvida. Então, eu vou fazer o seguinte, Andresa, eu vou abrir aqui fazendo uma pergunta, que eu vou direcioná-la inicialmente aqui para Ana Portugal e para o Douglas também, claro. E aí depois, Andresa, você traz também algumas perguntas que você tivesse, o pessoal aqui do chat também deixou alguma pergunta. Enquanto isso também, se você tem alguma dúvida, coloca aqui no chat, que a gente ainda vai bater um papo aqui com algumas questões ainda, tá bom? Fica até o finalzinho, porque daqui mais uns 10, 15 minutos a gente vai fazer um sorteio também aqui na live, tá bom? E se não passou ainda no chat, tá a lista de presença rolando. Os momentos finais, hein, gente? Agora é hora de preencher a lista,
para você poder depois receber o certificado e também participar do sorteio. Bom, eu vou puxar a partir da fala da Ana, uma questão que ficou para mim, assim, queria ver com vocês, mas claro que se estende também ao Douglas, até a própria Andresa também, né? Mas vou puxar aqui. Assim, fiquei pensando, Ana, dessa questão que você trouxe, do quanto que pós-pandemia também, mas eu não queria seguir muito a linha de falarmos especificamente de pós-pandemia, né? Mas, assim, por que é importante a gente fazer uma diferenciação, ou a gente começar a colocar luz nisso, da diferença do transtorno e da dificuldade, né? Porque eu acho que uma coisa é um diagnóstico, né, específico de um transtorno, ou algo que beira a dificuldade, mas pode ser uma dificuldade mais severa, ou apenas uma dificuldade mais simples, né? Não sei, você poderia trazer para a gente, assim, por que é importante a gente conseguir, né, entender que são coisas diferentes, o transtorno e a dificuldade? Ivan, você pode me chamar de Ana. Ana Carolina. Que alívio, gente. Eu chamo a Ana de Ana, tá? Eu tô aí tentando ele ser fica, mais Ana formal aqui. Carolina, Portugal, eu sei que você tá difícil, né? Não, eu sou Ana, esquece isso aí. A intimidade, Ana. Ivan, é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação, até para a gente saber como que intervém, né? Pensa uma criança que às vezes ela tem um transtorno e aí tá todo mundo exigindo dela algo que de fato ela não consegue, e isso vem muito associado a outros nomes, né? Uma criança preguiçosa, uma criança que não quer fazer, só que ela tá com muita dificuldade, a um ponto que ela não consegue superar sozinha. Então, quando a gente consegue fazer essa diferenciação de uma forma precoce, a gente meio que tira esses nomes, né, que vêm associados, infelizmente, mas a gente consegue ver qual é a melhor intervenção para ela. Então, conforme eu falei, às vezes o método adotado na escola, a criança tem dificuldade de se alfabetizar por ali. E aí a pedagogia vem com algumas outras soluções, né? Eu falo que professores são muito criativos, a gente não consegue nem pensar assim. Se a criança não aprende, eles dão um jeito, eles têm outro método, eles têm outra intervenção e faz com que a criança aprenda, né? Mas se for de fato um transtorno, essa criança precisa de uma intervenção mais especializada e uma intervenção também que talvez perdure por mais tempo, né? Mas assim, a principal questão que eu vejo é esses nomes que vêm associados, sabe? Aí a criança ela é preguiçosa, aí fala assim, ela não gosta de ler, toda vez que bota para ler, ela não quer. Poxa, mas aquilo é muito difícil para ela. Eu não vou querer ficar estudando física quântica, não sei se alguém quer, mas eu não vou querer ficar porque para mim é difícil, né? Então, se você tem dificuldade na leitura, e leitura é um processo básico para tudo na escola, né? Aí fala, a criança tem dificuldade em história, em geografia, em ciências, tudo que ela tem que ler, ela não quer olhar. Então, assim, a gente também tem que determinar isso para não deixar chegar nesse bloqueio da criança que não quer mais ler, que ela não quer ir mais à escola, que tudo está ruim, que tudo está difícil. Então, se a gente consegue pautar exatamente o que está acontecendo, a gente consegue ajudar melhor. E aí, quem quiser complementar, Andressa, Douglas. Ô, Andressa, o seu está sem áudio. Ô, Ana, eu queria até comentar assim, porque às vezes a própria criança que tem dificuldade, né, de uma forma sistêmica no processo de leitura e compreensão dos processos educacionais como um todo, ela acaba desenvolvendo outros comportamentos, como agressividade, né? Então, é como se outras respostas, né, elas são desenvolvidas pela criança que, de certa forma, mascaram, digamos assim, o problema raiz, né? Se é assim que pode se dizer, é isso mesmo? Né? Muitas vezes a gente escuta assim da mãe, será que aconteceu alguma coisa na escola? A criança não quer mais ir para a escola, mas é o tempo todo ela enfrentando uma dificuldade que para ela tá muito ruim, né? E aí fica ansiosa, né? Pode ficar depressiva, porque começa a ter uma desvalia, né? Eu não sou boa, eu sou burra, eu não sei, né? Agressiva, porque às vezes é a única forma que ela sabe lidar com aquilo, demonstrar. Então, outros comportamentos aí, conforme você falou, né? Outras sintomatologias que podem estar por trás desse bloqueio, que ela não quer mais ir, ela não quer mais ler, porque está muito difícil.
Sim, e eu gostaria de fazer duas pontuações. A primeira no contexto educacional, eu penso que o TELX ele é um aliado para a escola, não somente para o aluno ou para o professor, porque é muito importante o desenvolvimento, o registro do desenvolvimento. Então, se a escola aplica um teste em massa para todos, do 2º ao 5º ano para os alunos, e aqueles também com uma faixa etária, um pouco com distorção de idade ano escolar, ela consegue fazer um mapeamento em massa, consegue desenvolver atuações pedagógicas pontuais e personalizadas, consegue orientar os pais, e ela tem esse material, esse registro na pasta escolar do aluno. Então, faz parte de uma documentação escolar um trabalho como esse sendo realizado pela escola. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de chamar a atenção, sobre a importância de se adotar esse material enquanto mais um compromisso escolar para com o aluno, com os professores, os pais, para a condução do desenvolvimento educacional da criança, porque ele vai, envelhecer, ele vai sair da escola, ele vai se tornar um profissional, e como que ele vai lidar, na vida adulta com todas as questões que ele tem, Então, quanto mais e o quanto antes, algumas ações serem realizadas, e esse acompanhamento, como bem, o Douglas mencionou, depois de 6 meses, repetir o teste de novo, eu penso que é incrível, essa possibilidade, Ler, lembrando que ler é um direito de todos. Temos que garantir esse direito a ler. A todos. Nenhum deve ficar atrás, nem os disléxicos. Então, para isso, a gente pode fazer as avaliações em massa, a gente já vai descobrir rapidamente quem possui transtorno e dificuldade, então tem que fazer uma intervenção já imediata para essa recuperação. Mas também a gente pode pensar do outro lado da curva, onde a gente vai identificar os alunos com desempenho superior em leitura, e a gente também pode criar outros programas para desenvolver ainda mais a leitura desses meninos. A gente tem que entender que todos devem ser incluídos, inclusive esses de alto potencial. E com o TELX a gente consegue identificar muito bem a distribuição ensino populacional, porque foi coletado em uma época pré-pandemia. Hoje em dia, os dados das crianças da pandemia estão distorcidos, pois elas não foram alfabetizadas corretamente, então não sabemos há um descompasso entre muitas crianças, e o TELX vai conseguir identificar isso. A gente vai saber comparar essa criança atual da pandemia com o que é esperado para uma criança que deveria aprender a ler, que estaria no 2º, 3º ano de forma regular e que iria à escola todos os dias para aprender. Então, foi uma janela de tempo que a gente só vai conseguir daqui a alguns anos para novas coletas normativas em um futuro. A gente vai passar, acho que em muitas áreas, realmente essa variável interveniente, Porque a gente sempre vai ficar na dúvida se as novas normas que a gente tem, elas também são resultado, desse momento. Ô Douglas, a querida Marcela Argolo passou aqui no chat e primeiro ela falou para a gente que ela está adorando e que ela vai indicar na escola dela lá. Mas, para além disso também, obrigado, Marcela, mas a Marcela fala assim, acho que isso aqui é especificamente de alguma parte da sua fala, Douglas. Olha, ela escreveu assim, o avaliador lê a sentença ou a criança que a lê e marca? E quando a dislexia é por transtorno de processamento auditivo? Acho que são 2 perguntas, Então, acho que a primeira é, o avaliador lê a sentença ou é a criança que lê? Então, o TELX, ele é um teste de leitura silenciosa. Então, a criança vai responder o teste de forma silenciosa, não pode ler em voz alta. Durante as instruções do jogo de treino, o instrutor ele fala em voz alta o item número 1 e o item 2, coletivamente,
e a turma acompanha. E o item 3 e 4 do treino se faz em silêncio, que é como se faz no teste em si, né? E a outra pergunta, a dislexia é um transtorno específico de leitura. Pode ter vários componentes cognitivos que podem prejudicar essa leitura. Tem principalmente um componente fonológico. Crianças com dificuldade no processamento auditivo central vão ter dificuldade no processamento da linguagem, que é a base para se construir a leitura em cima. Também há pessoas com dificuldades em processamento visual, na dificuldade temporal de conseguir fazer a manutenção da leitura, e há ainda outros fatores e componentes cognitivos de uma leitura. Então, o que a gente consegue avaliar é o comportamento de responder o teste. Inferimos que há um prejuízo cognitivo subjacente e inferimos que há um déficit neurológico por trás. Lembrando que é de base neurológica. Mas a gente só tem acesso ao comportamento pelo teste. Então, com isso, a gente tem que também fazer os diagnósticos diferenciais com as outras dificuldades neurológicas do desenvolvimento, do TDAH em si, que é uma dificuldade mais da manutenção da leitura, ou dificuldade de... O TDAH, ele precisa que tudo seja muito explícito. E a leitura, a gente tem que explicitar o que se deve fazer cognitivamente na leitura, e não se faz isso normalmente. Depois que o TDAH aprende as regras, ele consegue superar a dificuldade de leitura, ainda mais a conversão grafema-fonema, depende muito da parte fonológica. Mas agora, a parte de manutenção da leitura após 10 minutos, ler um livro, aí já são outras dificuldades, né, que a gente tem que dar conforto de leitura nesses casos. Muito bom, muito bom. Aí todos aprenderem pelo sistema fônico, que todos conseguirão ler. A criança com dislexia, a criança com desenvolvimento típico. Já o método global, as crianças típicas também vão conseguir aprender, mas de forma menos deficiente. As crianças com dislexia definitivamente não vão conseguir ler pelo método global. Muito bom. Gente, se alguém quiser abrir o microfone também, se quiser abrir a câmera, quiser fazer alguma pergunta aqui, para a Andresa, para Ana Portugal, para o Douglas, se alguém quiser abrir também o microfone e falar com a gente aqui, faz a pergunta aí, senão eu já estou com uma outra aqui na ponta da língua, que veio aqui também pelo chat. Ó, enquanto vocês estão aí, pensando aí na timidez, se abre o microfone ou não, eu queria fazer uma outra pergunta, que eu acho que serve também tanto para a Ana quanto para o Douglas também. A gente, e a Andressa também traz isso, né? Eu fiquei pensando nessa fala do Douglas, da Ana, sobre a questão da autonomia, né? A gente fala sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Isso também passa a integrar alguns componentes dentro da base nacional curricular. E aí fico imaginando que é difícil a gente separar aspectos cognitivos de aspectos emocionais, né? Porque fiquei imaginando, né? Qual será a relação entre ter compreensão leitora, entender o significado daquilo que se lê e da autonomia? Tem uma relação entre a autonomia e a capacidade de ler? Né? Queria ouvir um pouquinho de vocês dois, assim. O que vocês acham dessa relação? Existe? Vocês dois são quem? Ai, você, o Douglas. Se quiser começar, Bota a Andresa nessa, que ela tá muito Andressa, quietinha. quero ouvir todo mundo. Douglas, você pode começar. Mas eu acho que no sentido de autonomia, a leitura empodera uma pessoa. A leitura instrumentaliza a pessoa a construir pensamentos cada vez mais complexos e amplos. E a questão
da autonomia, você tem que instrumentalizar a criança a fazer toda a conversão grafema-fonema das 27 correspondências grafema-fonema do português brasileiro. Depois que ela souber isso, ela vai ter autonomia para ler todos os livros. Ela vai conseguir, com isso, praticar a leitura. Lembrando que a única forma de sermos bons leitores é lendo. E crianças com dislexia não leem. Elas não vão desenvolver os neurônios da leitura. E apenas se desenvolve com a prática, com o exercício, é lendo livro. Então, a intervenção para a leitura é ler, né? E que vai dar autonomia para ela. Se ela não ler, ela não vai ter autonomia na vida adulta. Professora Ana, gostaria de complementar? Não, eu acho que você falou tudo. E o Ivan também comentou a questão das habilidades socioemocionais, né, Ivan? Quando a criança ela consegue perceber essa capacidade, essa autonomia, isso tudo vai potencializando essas habilidades, né? Às vezes a criança está com dificuldade, ela consegue ler uma palavrinha, ela já fica toda feliz, e aí ela quer ler mais, e isso vai aumentando a autoestima e o interesse pela leitura para praticar cada vez mais. Então, assim, cognição e habilidades socioemocionais andam lado a lado sempre. Houve correlações negativas com comportamentos externalizantes, né, na nossa validade discriminante. Então, a leitura, ela vai proteger as crianças de problemas com pares, problemas sociais na escola, agressividade, está relacionado, houve uma correlação com sintomas de desatenção. E um fator de proteção são os pares, é a amizade em pares, né? Ter amigos está correlacionado a ter boa leitura. Uma boa leitura está correlacionado a você ter bons amigos, né? Então, há uma relação escolar aí, que acho que é a base da escola, né? Está ali no cerne da escola a leitura. Então, para mim, é o ponto que é a base, garantir a alfabetização para todos, identificar aqueles com transtorno de dificuldade e intervir que não tenham, que não progrida e que tenham autonomia. Ô Douglas, e apareceu aqui uma pergunta, inclusive relacionada à sua fala, em relação da Valéria Borges. Ela pergunta, Douglas, a leitura terá que ser silenciosa e por que não em voz alta? A leitura em voz alta, ela exige outros componentes fonoarticulatórios para se ler. Isso exige mais da capacidade cognitiva, pode sobrecarregar e dificultar a compreensão. Existem testes, como o teste de leitura, teste de reconhecimento de palavras e o teste de reconhecimento de pseudopalavras, que é exigido a leitura em voz alta. Então, você deve identificar se a criança leu em voz alta com fluência palavras isoladas. Já este tem que ser a leitura silenciosa. A gente quer realmente identificar a compreensão de forma eficiente, sem ter alguém para escutar e julgar ou ler para a criança, né? E também, como é um teste com várias crianças na sala, então, se fosse uma leitura, cada criança lendo, ia realmente também ter uma interferência cruzada, né? Por assim dizer, né? Uma vantagem de ser uma leitura silenciosa é que pode se aplicar coletivamente. Já os outros testes têm que ser individual, porque tem que escutar cada criança, né? Cada palavra, se está lida com fluência ou não. Tem uma outra nova pergunta. Vou puxar aqui no chat, ó. O Lucas está falando aqui com a gente. Não é você, Lucas Barroso, eu vi que você já ficou esperto aqui. O Lucas Ananias aqui está falando com a gente, ó. Como é enxergado um indivíduo com gagueira no contexto de avaliação neuropsicológica? E quanto essa deficiência pode prejudicar um possível diagnóstico cognitivo? É muito legal
tem uma correlação altíssima em pessoas que têm gagueira e transtornos stuttering com dislexia. É um dos fatores de risco, né? Essa dificuldade de linguagem. A gagueira tem várias explicações, né? Não vou adentrar, mas digamos que é um fator de risco para a dislexia, então tem que se avaliar os dois. Muito bom. Gente, nós estamos, assim, super avançados aqui também no horário. E, enfim, eu acho que a gente ficaria aqui, porque esse assunto é um assunto muito interessante. A gente poderia ter muito mais assunto para a gente ir seguindo aqui. Queria fazer uma pergunta final para o Douglas, depois a gente vai para o sorteio. Eu vou direcionar um pouquinho para o Douglas, mas depois eu vou dar umas considerações finais aqui também para a Andresa falar um pouquinho para a gente das impressões dela do nosso papo, a Ana Portugal também. Então eu vou fazer uma pergunta para o Douglas, e aí, Douglas, se você quiser falar algumas considerações finais também. Douglas, por que eu deveria usar o TELX no meu dia a dia? Né? Por que seria? Qual que é uma vantagem que você fala assim, isso eu acho que é uma vantagem da medida? Para mim, o TELX ele é um instrumento psicometricamente padrão ouro para dar segurança diagnóstica baseada em evidência para o diagnóstico da dislexia com precisão. Diferente de outros instrumentos, esse consegue identificar de forma ampla os componentes da acurácia, fluência e compreensão em 5 minutos. Ele é um teste que se pode reaplicá-lo semestralmente para fazer o acompanhamento da criança. Então, considerações finais, meu querido? Ana? É o professor Douglas ainda? Ainda sou né? Se você quiser, Douglas, as considerações finais. Eu agradeço a todos, espero que esse seja o início da discussão com o TELX agora, que o TELX vai ter um maior alcance, e vou adorar ver novos estudos psicométricos do TELX, né? Agora, espero que as pessoas possam utilizar e que confiem no teste, porque realmente foi feito com muito zelo após uma década de elaboração para sair nesse formato de lançamento agora desse semestre. Então, espero que todos possam ajudar as crianças com dificuldades de leitura a se recuperar essa defasagem. Então, agora passo a palavra para a professora Ana Portugal para fazer as considerações finais. Obrigada. Eu só queria agradecer o convite, que eu percebi que eu comecei tão rápido, que eu nem agradeci nada. Vergonha, né? Mas eu queria agradecer o convite, Ivan. É porque a gente faz tanta reunião, eu estou acostumado que a gente já vai no embalo. Não é, Ana? A gente sai de uma reunião, emenda em outra. É verdade. Queria dar parabéns a todos os participantes que estão aqui às 9 horas da noite, né? No meio da semana, muita gente amanhã tem que trabalhar cedo, mas que estão se empenhando para aumentar o conhecimento, né? É muito mais uma troca, na verdade. Eu acredito que se todo mundo aqui falasse do seu dia a dia, seriam contribuições incríveis também, porque tem muitas pessoas que estão mais lá direcionadas na educação até do que eu, que trabalho mais com psicologia, mas parabenizar a todos vocês que estão aqui buscando aumentar o conhecimento e tudo que vocês tiverem, assim, de ideias, né, Ivan? A gente super adora ouvir o feedback de vocês, então vocês podem mandar para os e-mails que a gente vai repassando aqui. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Valeu, Ana. Andresa, com você aí. Eu estou encantada, já tinha lido e estudado, mas escutar, né, o pai da criança, junto com uma professora, para poder apresentar os conceitos, é uma oportunidade ímpar de aprender. Eu realmente recomendo que as escolas trabalhem com esse processo todo do TELX,
porque é um trabalho incrível, inclusive de documentação escolar, porque é responsabilidade de todos nós, né? Então, eu gostaria imensamente de agradecer a toda a equipe, em especial você, a Ana Portugal, o Douglas, e gente, nós estamos com 72 pessoas aqui nesse momento, né? Então, é muito importante salientar o compromisso de todos nós, como bem mencionou já a Ana Portugal. Obrigada. Você está sem áudio, Ivan. Nossa, eu já estava aqui falando. Gente, muito obrigado, então, pela presença de todo mundo.